Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Paula, Marcela. Vamos dar início à banca de qualificação da aluna Antônia Aldilene. Antônia, nós temos como membro externo da sua banca a professora Marcela e como membro interno a professora Paula, tá? Que provavelmente voltará na sua banca, o membro interno, mas pode ser que hajam reajustes, ok? Você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, eu vou contar o seu tempo e faltando 2 minutos para finalizar, eu te aviso, tá bom? Então, você fica à vontade aí para iniciar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todas, Paulinha, Nayara e Marcela. Aqui eu insiro. Estão todas visualizando? Eu estou. Ok. Paula, ok? Sim. Professora Marcela, muito obrigada. Sim. Então, a proposta que eu venho apresentar é um centro de treinamento de futebol americano na cidade de Cuiabá, a qual a minha orientadora é a Nayara Cristina. Antônia, só aumenta seu slide, deixa ele grandão para a gente, fica melhor a visualização. Assim? Opa. Isso, perfeito. Ok, obrigada. Aqui eu falo um pouquinho do conceito abordado, né? O Centro de Treinamento de Futebol Americano em Cuiabá, ao qual a Política Nacional de Infraestrutura do Esporte afirma que um CT seria uma instalação esportiva destinada essencialmente à prática do futebol americano, composto de instalações adequadas e equipadas. E nessas instalações eu compus em 3 blocos, que seria uma área administrativa, a área esportiva e incluir uma área de hospedagem. Os CTs, no entanto, eles possuem formas, tamanhos e estruturas diferenciadas, uns dos outros, porém, com a mesma finalidade, que é alcançar o ápice físico e emocional do atleta, resultando em bons resultados, né? Aqui. Oi, estão aí? Sim. Oi? Ok. Eu não tenho como falar de centro de treinamento de futebol americano sem não mencionar um pouquinho sobre a modalidade a qual foi definida para o centro de treinamento. Devido a algumas pesquisas feitas em artigos, a doutora Paula Rodinelli, através do site Brasil Escola, ela informa que o futebol americano se deu-se a partir da variação do rugby da Inglaterra, cruzando o Oceano Atlântico e conquistando espaço entre as principais universidades americanas nos Estados Unidos, como Harvard, Yale e Marquette, desculpa o meu inglês, tá? Incorporando em sua cultura de 1867 até a atualidade, que inclusive hoje é o polo do futebol americano no mundo, se encontra nos Estados Unidos, aos quais eles têm uma grande rentabilidade financeira, destacando em todo o mundo e distribuindo isto, com o crescimento do esporte. No Brasil, a chegada do futebol americano se deu através de videotapes passados pelas televisões, na época, TV Manchete e a TV Bandeirante. E com isso, com essa visualização desses jogos, ganharam a atenção do povo brasileiro, um povo já que é tão apaixonado pelo esporte, principalmente o futebol, e o futebol americano se destacou, conquistando os adeptos do nosso país. No Mato Grosso, foi a partir dos anos 2000 que, em brincadeiras nos campos da UFMT, ele foi ganhando destaque e foi formando as equipes. Com o passar do tempo, hoje nós temos média de 7 equipes de futebol americano dentro do estado do Mato Grosso. Cuiabá Angel, Cuiabá Arsenal, que é o mais famoso, né? Sinop Coyotes, Sorriso Hornets, Tangará Taurus, entre outros. Né? Um centro de treinamento significa muito mais que um espaço para treinamento físico. Os atletas necessitam de acompanhamento médico, físico e mental, além das causas sociais com impacto direto aos nossos jovens atletas. Aqui eu apresento o mapa de divisão da região, né, o mapa do município de Cuiabá, que o terreno de estudo está no bairro Jardim Guanabara, localizado na região leste. Aqui ele apresenta bem mais um zoom mais próximo, porque é um terreno que está localizado na área de zona de expansão urbana, ele fica além do perímetro urbano de Cuiabá. Ali tracejado a linha preta principal, aqui,
seria o limite do nosso perímetro urbano de Cuiabá. Aliás, acredito que já seja um perímetro que já deve ser atualizado pelo nosso próximo projeto piloto de Cuiabá, porque ali é uma área que está em constante expansão, inclusive com crescimento inclusive com as inclusões de BRs que interligam a Avenida Antártica até a Avenida Helder Cândido, por exemplo, que fica ali a região do Brasil Beach. Aqui está a hierarquização viária, que é a Avenida Antártica, com PGM de 30 metros, e o que a gente tem de mais próximo ali seria aqui, é o bairro, o loteamento Sucuri, deu branco aqui, e nas intermediações do terreno escolhido, eu teria a Ambev, que fica a média de 1,5 km, e a Fibra, que é uma loja que vende material industrializados para a fabricação de imóveis. Em relação ao sol, terreno em torno, aqui segue o projeto de referência, um dos utilizados, é o recém-inaugurado Centro de Treinamento Revolution, em Boston, nos Estados Unidos. Ele foi construído por recursos próprios. Utilizei dele como muito referência a parte do estacionamento bem próximo, que ali ficou um bloco unificado, nesse caso, né? O Revolution, ele é uma equipe que atende não só o futebol americano, como outras modalidades também. E esse foi específico voltado para o futebol americano. A outro projeto de referência que eu escolhi é um projeto que, na verdade, ele não está construído. É um projeto elaborado e apresentado através do time T-Rex lá de Timbó, em Santa Catarina, onde ele apresenta uma proposta com um projeto bem moderno, com vestiários para atender até 70 jogadores, academia, auditório, museu, centro de excelência, centro de fisioterapia, alojamento para atletas, comissão técnica, praça de alimentação, salas comerciais, entre outros ambientes. E ele apresenta uma forma de recursos para a construção, uma similar ao qual seria interessante para a nossa capital, que seria através de patrocínios projetos do governo federal e estadual com lei de incentivo ao esporte. Aqui ele apresenta uma área de vivência entre os torcedores e o acesso das equipes, a área de academia. E em relação à adoção do partido minha definida, eu utilizei a tipologia da Casa Tradicional Cuiabana. E tomei a liberdade de apresentar aqui na imagem, anexar, um projeto elaborado por mim, dois colegas, quando eu fiz a disciplina com a professora Vera Baguete Restauro Patrimônio de Cuiabá. Restauro, é isso, disciplina de restauro, que aqui apresenta a planta da Gráfica Pepa, ali na rua 7 de setembro, ao qual a edificação ela é toda em torno do quintal, que seria o centro do projeto. Aqui seria a implantação. O terreno se localiza numa avenida principal, única, que é a Avenida Antártica, né? E aqui ela teria 3 acessos distintos. Um acesso do estacionamento para atender a área administrativa e visitantes, estacionamento com média de 156 vagas, atendendo 3% de PCD e 6% para idoso. Esse acesso 5 aqui na lateral é o acesso de ônibus, que aqui no setor... Acesso 5 é um acesso que levaria até o setor de hospedagem e também o acesso que seria dos atletas de ônibus, né, para ele ter um acesso direto próximo ao estacionamento, conforme proposto pela orientadora. Então, o ônibus teria 2 acessos, que seria o acesso 5 aqui, e esse outro acesso, e indo direto para o bloco esportivo. O item 4 é uma área de vivência, e o item 6
é um espaço para adquirir bilheteria, caso tenha algum evento que seja necessário a compra e venda de ingressos. No centro, o campo principal, e o item 11 é um campo de apoio com que o centro de treinamento possa ter duas atividades simultaneamente em campos diferentes. E tem 3, é o bloco médico esportivo, e o 2 é o bloco administrativo. Aqui a primeira proposta do bloco administrativo, que ele corresponde a funções de diretoria administrativa e organização de todo o CT, incluindo sala de imprensa, memorial de troféus e abertura a visitações. Desculpe, corrigindo, o memorial de troféus tem abertura a visitações. O total desse bloco é de 1.291 metros quadrados, dividido em 2 pavimentos. No pavimento térreo, ele apresenta uma sala de imprensa para... Não sei a quantidade de pessoas. Desculpe, esqueci. A sala de imprensa, item 2 e 3 é sala de apoio e multimídia, eu tenho um lobby, e aqui um acesso principal, que está acesso à recepção, e a recepção tem um controle para o item 13, que seria o memorial de troféus de visitantes, e para a esquerda aqui, que seria a sala de imprensa. Banheiros pertinentes, escadas e elevador para ter acesso ao pavimento superior. E essa sala 14 é uma sala de apoio de marketing e relações públicas, que podem precisar conforme a equipe do centro de treinamento for utilizar. No primeiro pavimento já seria mais função administrativa mesmo, com apoio de copa, segurança e monitoramento também ficaria aqui nesse espaço, item 1, aqui que seria a copa, e 2, que seria anexo aqui, que seria a sala de monitoramento e segurança de todo o CT, salas de reuniões, sala administrativa, de diretoria, tesourarias, informática, administração do CT e RH, arquivos e banheiros diversos. Aqui um corte esquemático. Pé direito de cada pavimento fica em média de 4,20 metros. O outro bloco seria o bloco não mais importante, mas o mais movimentado, seria o bloco esportivo, que é o coração, no caso do projeto, como a própria orientadora me disse, seria o coração do CT. Neste setor está o campo principal, com arquibancadas e bares à disposição dos visitantes, um campo auxiliar, de mesma dimensão do campo principal, para que haja, se necessário, treinamentos simultâneos, como eu já tinha mencionado. O departamento médico, com salas para nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, psicólogas, dentistas, estarão no bloco esportivo próximo à academia. E vestiário, com total da área de 8.489,86 metros quadrados. Uma observação a esse setor é que o ônibus das equipes, acho que aqui visualiza melhor, isso. Na planta aqui ele é dividido em 3 pavimentos, o subsolo, o primeiro e segundo pavimento, devido à topografia do terreno. Para que não houvesse tanto remanejamento, a gente preferiu fazer com que o pavimento, o bloco esportivo, tenha um subsolo para acesso dos ônibus. Aqui se localiza, na verdade, considere dividindo aqui, seria um bloco para o time A e um bloco para o time B. Ambos com ambulatório, sanitário, sala para comissão técnicas, rouparias e análise técnica. Tá? Antônia, 1 minuto e meio, tá? Um hall entre eles. Acesso, aqui é um detalhamento menor. Pavimento onde teria acesso à academia e à parte médica.
aqui mais detalhada. O segundo pavimento, que seria no alto das arquibancadas, com bares, o corte esquematizado. Aqui o bloco de hospedagem, 3.440 metros quadrados, com lavanderia, cozinha, uma recepção com o lobby, local de entretenimento e cozinha, com refeitório, porque pode ser cozinhado pode ser preparado no lugar ou pode receber de terceiros. E aqui seria um auditório. Os quartos no pavimento superior, ambos seguem o mesmo padrão, são 18 quartos em cada pavimento, dando um total de 36, para atender até 3 atletas com sacada, banheiro, armários e bancada. O corte esquematizado. Aqui são os detalhes de lixo, depósito, gás, escada e o detalhe de garagem. A vista em 3D do projeto, a entrada, acesso de guarita, a vista de arquibancadas, o administrativo, o bloco de hospedagem no alto, arquibancada para PCD também, acesso de ambulâncias direto no campo, espaço para o ônibus, para embarque e desembarque, e esses blocos todos eles seriam mantidos através de energia de placa solar, e a água eu utilizei ele, em vez de fazer castelo, eu preferi fazer barrilete. Iluminação. O projeto proposto é uma forma de uma grande conscientização na grande inclusão social, que é um centro de treinamento, que pode desencadear na vida de jovens atletas, proporcionando e dando-lhe a oportunidade de se tornarem grandes profissionais apoiados pelo esporte, além de oferecer total suporte aos treinamentos de nossas equipes que nos representam. Antônia, passou 1 minutinho, tá? Do tempo ainda, mas tudo bem. Bom, eu vou abrir aqui as considerações para a professora Marcela, que é o membro externo da banca. Olá, Antônia. Oi, Marcela. Boa tarde, parabéns pela tua apresentação, pelo projeto. Eu tenho que fazer algumas observações, tá? Eu entendi a proposta e o projeto pela apresentação, porque pelo caderno que eu recebi não tem muitas informações, inclusive até questão de projeto, mas é claro que isso você está ciente, né? Primeira é a observação. Com relação ao texto, é interessante assim a gente ter bem definido isso, que o artigo ele é um documento acadêmico, né? Então, assim, a linguagem dele não pode ser em primeira pessoa. Eu observei muito poderemos, eu, e esse tipo de linguagem não é bem vista em trabalhos acadêmicos, porque eles são caracterizados por serem formais e impessoais. Então, assim, a gente já começa por essa parte. A gente sabe que você que está elaborando esse estudo, mas não é interessante ter esse tipo de linguagem no trabalho. Sem contar algumas coisinhas que eu observei com relação à norma da BNT para artigo, algumas particularidades de gramática e ortografia, tá? Mas isso com o tempo vai arrumando. Era interessante vir já sem esse tipo de situação, mas é interessante estar arrumando, tá? E aí eu chego, logo que eu vou evoluindo no estudo do seu trabalho, eu observo sobre a conceituação, né, a fundamentação teórica. E ela, sim, ela é muito fraca. Eu observei que para a apresentação tinha mais informações, assim, do que na fundamentação teórica. E mesmo assim, ainda falta muita coisa, né? Como você falou e ficou claro aqui, o Brasil ele é caracterizado pelo futebol, tem essa ideia do futebol, que todo mundo conhece, né?
Mas, assim, o futebol americano é uma coisa, assim, uma modalidade que não é muito popular, certo? Então, assim, para realizar o projeto, precisa ter algumas informações referentes a isso, já que você está trazendo a proposta para ele. Você dimensionou quartos, dimensionou todos os ambientes de acordo com quantas pessoas utilizando. Até o momento eu não sei quantos alunos, alunos não, quantos jogadores tem no time. E e os técnicos juntos, toda a equipe que faz parte, aí não ficou claro, né? As suas, deixa eu ver mais o que eu anotei. A sua contextualização, você foi falando e logo já falava do projeto no meio, e aí do nada você já estava falando sobre o projeto. Isso eu fiquei meio perdida. Estava fazendo a contextualização toda, e aí começou a falar sobre o projeto, e eu falei, peraí, o que eu perdi aqui? Deixa eu reler de novo. E eu fui relendo, e aí eu percebi que realmente teve um vazio ali, um buraco ali. Referências bibliográficas, não vi a utilização correta das referências bibliográficas, também é norma, tem a norma da ABNT que fala sobre referências bibliográficas, tem sites do próprio Estado e tem sites do próprio governo que federal, que eles explicam e trazem como você deve fazer referências bibliográficas, isso sim, para qualquer tipo de trabalho, seja trabalho acadêmico, filme, música, vídeo, livro e etc, tá? É interessante estar observando também os mapas que você utilizou. Ficou um pouquinho difícil de entender a sinalização que você trouxe para o terreno. Eu tive que eu fui procurar pela localização no Google, porque pelo seu trabalho eu não consegui entender. E olha que eu sou cuiabana, conheço, assim, pelo menos o básico de Cuiabá eu conheço. E eu fiquei, assim, na dúvida também, no momento que você vai falando sobre o terreno, eu não vi muitas informações sobre o terreno, principalmente da topografia dele. Eu percebi que você também não falou, você citou a topografia na apresentação, mas você não falou sobre a topografia dele, para poder chegar nessa solução sua. E minha indagação foi, cadê o projeto? Eu vi aqui no caderno que tem algumas plantas dos anexos, né? Mas, assim, o projeto inteiro eu fui observar somente aqui na apresentação, tá? Agora, sim, observando no âmbito um pouquinho maior. Nós temos CTs e COTs, Centro Oficial de Treinamento, que inclusive, desde a época da Copa, foram entregues, inclusive um foi entregue em janeiro desse ano, e eu não vi você falar sobre nenhum deles no seu artigo. Só se eu estiver muito enganada, e aí você me mostra se por acaso você citou. Mas, assim, é o que eu me recordo, não vi sobre isso. E aí que entra a questão. Qual é o diferencial do seu projeto? O que tem de diferente, o que tem qual que é a problemática também que ele traz? A gente já observou, tem aqui em Cuiabá, tem 2 que foram entregues, e em Várzea Grande tem 1, se não me engano. Se já tem esse espaço, por que você está propondo um novo espaço? E relativamente novo, né? E aí entra também na questão, assim, até da própria relevância, né? Será que esse projeto é realmente relevante? Outro ponto, questão da localização. Por que você escolheu esse terreno? Não vi você fazendo essa justificativa. E uma coisa que para encerrar, por que você está propondo isso? Que problemática você está apresentando? No momento que você apresenta, que conclui o trabalho, conclui o projeto, você fala sobre
expectativas atendidas, sobre toda a problemática atendida, mas no momento que eu li, eu não entendi qual que é a problemática. Se é uma necessidade, se é um apoio, qual que é o objetivo desse centro de treinamento. Isso que não ficou claro para mim. E aí eu acho interessante te dizer uma coisa. Falei aqui, a professora Nayara está comigo desde manhã, algumas coisas que a gente fala para os alunos, e vou falar mais uma vez, o artigo, ele é um documento, assim, todas as informações tem que ter nele, e é complicado a gente tá aqui, eu te pedindo sobre essas informações, porque eu já deveria ter entendido e recebido essas informações no artigo. Aqui, acredito que a ideia aqui da banca é de você defender seu artigo, defender seu projeto, sua problemática, e fazer a apresentação dele. No caso, o que aconteceu foi que eu recebi o projeto na apresentação. Isso que aconteceu. Me corrija se eu estiver errada, as professoras também aqui, Nayara e Paula, tá? Cortou seu áudio, Marcela. Travou você. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, parou de novo. Sua câmera Tá pode ser que melhore. Ah, então tá. Parou? Vou desligar. Parou. Agora tá ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá. Eu acredito que tem que trabalhar ainda mais nesse projeto e no artigo, tá? Encerro por aqui. Obrigada. Marcela, considera... Oi? Nayara. Vocês não estão me ouvindo? Agora tá sim. travando o seu também. Agora sim. Bom, agradecer a professora Marcela e a professora Paula, fique à vontade para as suas considerações. Vamos lá, se começar a travar aqui, eu desligo minha câmera, tá? Parabéns, Antônia. Chegar aqui, né, no TFG 2 não é uma tarefa fácil, e estamos aqui para poder fazer uma contribuição, né, para o seu trabalho, tá? Eu quero começar falando, né, que eu concordo com os apontamentos da Marcela, algumas coisas que ela, né, comentou, eu anotei também no seu trabalho, então não vou repetir, depois você pode verificar os apontamentos que eu deixei, né, dentro do seu trabalho. A estrutura, você precisa dar uma revisada geral, né? Muito erro, né, de acentuação, de pontuação, os parágrafos, as formatações. Lembrando que, né, mesmo que a gente está passando pela qualificação, a gente entende que nesse momento o trabalho tem que estar o mais redondo possível. É lógico que a gente entende que algumas coisas às vezes ficam lá para a banca final, mas, né, é importante que chegue nessa etapa já com o trabalho bem, né, redondinho e formatado, e não deixe para terminar isso depois, tá bom? No seu resumo, eu senti falta de você deixar muito, muito mais claro quais eram os seus objetivos, né? Assim como a Marcela comentou, isso não fica, né, estabelecido de uma forma clara, tá? Também sugiro que você dê uma revisada nas suas palavras-chave, lembrando que você está fazendo um projeto de arquitetura, né? Então, atletas, não tem nada a ver, né, com aquilo que você está fazendo. Até se você colocar, né, o centro de treinamento é muito melhor do que atletas, né? O que tem a ver? Então, dá uma checada em relação a isso, tá? Quando você vem para a parte de conceito de tema, eu acho que você veio descrevendo, né, aquilo que precisa, depois você dá uma olhadinha lá em algumas coisas que
ficaram um pouco desencontradas, eu anotei, mas o que me pegou um pouquinho mais foi quando você veio contextualizar, né? E aí você vem trazendo um contexto mais histórico, você vem trazendo algumas informações, e eu achei que faltou você fazer só amarrar um pouquinho essa parte de contextualização do seu tema, tá? Precisa aí revisar, né, a forma de fazer as legendas das figuras, então tem uma NBR, depois você precisa verificar para poder, né, adequar isso daí. Eu senti falta de você incorporar as suas imagens no seu texto, né? O que você quer mostrar com a figura número 1, né? Que é a equipe de futebol americano. O que você quer mostrar com a figura número 2, que é o estádio lá de equipes, né? Então, precisa incorporar no seu texto essas imagens que ela vem para complementar suas informações textuais que você está apresentando, tá? Eu sempre coloco, né, para tirar juízo de valor, né? E você traz aqui, infelizmente, o C, né? Não faz esse juízo de valor. Infelizmente, felizmente, um atendimento péssimo, isso daí ele não pode entrar dentro de um trabalho acadêmico, um trabalho científico, porque a gente, enquanto pesquisador, tem que estar distante do objeto que a gente está pesquisando, para que a gente possa olhar com o olhar de pesquisador mesmo, tá bom? Então, sugiro que você faça um pente fino e retire esses tipos de palavras. Das imagens é tudo, tá? Você trouxe várias imagens e aí você não fez as referências dentro do texto e precisa mostrar aquilo que você quer, tá bom? Assim como a Marcela, né, colocou, eu vi aqui que você cita o Dutrinha, mas eu também ia questionar, né, porque daí aqui você coloca, e outros espaços da cidade, né, que outros espaços? Será que não valeria a pena você citar, né, e falar o porquê que esses espaços eles são inadequados, né? A Arena Pantanal, eu sei que o Cuiabá Arsenal faz às vezes os seus treinos ali, né, na Arena Pantanal. Por que ali não pode ser utilizado, né? Aquilo que a Marcela falou, eu acho que é importante, né? Eles necessitam de que infraestrutura, né? Até para justificar, você está saindo desses espaços que já estão postos dentro da cidade para criar um espaço novo, né? Tem problema criar um espaço novo? Não tem problema, né? Desde que você justifique isso, né, de forma coerente para dentro da sua proposta, tá? Quando você vem para o programa de necessidades, ok, entendi, tem muito erro aqui, tá? Assim, erro de ortografia mesmo, de concordância, depois você vai ver que eu marquei, precisa revisar. Lá nos seus aspectos de lugar, né, você deixa alguns pontos de interrogação e não complementa aquilo que você ia colocar, então precisa rever. Aqui, né, é perceptível que você utilizou o aspecto de lugar de outro trabalho, porque você copiou, né, um pedaço aqui, né? Trata-se de uma edificação de alto custo, com tendências à grande aceitação, pois a procura pelo crematório vem aumentando, atendendo à evolução dos tempos rituais de descarte de cadáver. O que tem a ver o crematório e o descarte de cadáver com o centro de treinamento, né, do futebol americano? Então, isso daqui é revisão, né, Antônia? Precisa revisar, e esses tipos de probleminha aqui a gente não pode ter no trabalho, tá bom? Aí você trouxe aqui que dentro também dos seus aspectos de lugar, a questão do conforto térmico, Olhando o áudio, iluminação, Paulinha. apresentou, ela já está... Oi, melhorou? Vou desligar minha câmera. Melhorou? Agora sim. Tá. Estava falando que eu vi que você se preocupou com a questão de ventilação e iluminação, que você traz aqui dentro dos seus aspectos de lugar, né? Só que lá na planta que você trouxe na apresentação, já está corrigido, né? Ai, meu Deus. Esqueci. Ventilação não, né? Ventilação, o nome é...
Gente, como que é o nome do ventos dominantes? Ventos dominantes de Cuiabá. Na planta que você nos apresenta, esses ventos dominantes não estão corretos, né? Na que você apresentou já está corrigido. Então, isso influencia diretamente na sua solução projetual, tá? Precisa também dar uma revisada. Eu coloquei algumas observações para você checar, né, se são pertinentes ou não. Então, você traz um mapa das regiões de Cuiabá, mas trazendo informações de setores administrativos, né? Eu não sei o que isso contribui dentro do seu trabalho. Eu acho que isso não vem agregar, né, dentro do contexto. Então, você quer mostrar as regiões, ok, mas as regiões administrativas da cidade não vem contribuir para aquilo que você está fazendo, tá? Eu também sugiro que você dê uma olhada assim, sobre o zoneamento oficial, né? Aí eu não entendi, né? Que para mim não existe um zoneamento que não seja oficial, né? Então, esses tipos de afirmação você precisa corrigir dentro do seu trabalho, tá? Fiz uma outra observação aqui. Fiz aqui, já falei. Algumas coisas você pode excluir, tá? Quando você vem para o seu terreno, que você vem apresentar aqui a questão da topografia. Por favor, com licença. Oi. Você me dá só 5 segundinhos só para desligar o ar-condicionado, que ele está dificultando eu te ouvir aqui. Um minutinho só, por favor. Vai lá. Obrigada. Nada. Quando você vem para a topografia, né, você coloca aqui uma topografia, aí vem com o juízo de valor de novo, né, uma boa inclinação, né? O que é uma boa inclinação? Então, usar mais a terminologia técnica, e aí eu vi que você tem metros, né? Eu vi você trabalhar essa topografia dentro da sua implantação de um modo geral. Eu acho que você precisaria ter definido, né? Apesar da extensão do seu terreno, ele tem uma diferença, né, de altura que você precisa corrigir, tá? Que você precisa ter uma estratégia dentro do seu partido e dentro da sua proposta, tá? Faltou você colocar a numeração das páginas, e o seu projeto ele deveria estar antes das considerações finais e não no final, como você colocou, tá? Concordo na questão da referência, né, da bibliografia, usar a NBR, eu coloquei isso, e algumas das referências aqui, elas não estão utilizadas lá no seu corpo do texto, e eu acho que é importante você fazer esse pente fino. Quando vem para o seu trabalho, eu senti muita falta do seu trabalho estar mais formatado. Apresentar a situação, apresentar a implantação de forma adequada, com todas as informações, os blocos, né? Eu não consigo entender quais as relações entre eles, como que acontece o fluxo de um bloco para outro. Então, aqui você apresentou, né, na sua implantação, mas eu não consigo ter uma visão macro, né, com a planta, né, aberta, para a gente poder fazer um entendimento melhor daquilo que você colocou em cada lugar, e isso dificultou um pouco a leitura, tá? Em relação às plantas, né, as plantas baixas, eu senti falta na sua apresentação de você explicar um pouco mais o porquê, e não ler os ambientes, né, porque você falou assim, aqui é tal setor, Copa, segurança, tesouraria, enfim. Essa descrição, a gente já fez essa leitura dentro do seu caderno, né? Eu esperava que você explicasse o porquê de cada coisa estar nesse lugar e as relações, né, a qual eles precisam estar estabelecidos, tá? Eu senti uma área de circulação, né, perdida. Por exemplo, aqui tem um dos blocos que o seu rol de sanitários, ele é quase maior do que os 2 sanitários juntos, né? E você está trabalhando num espaço que você tem terreno, você pode trabalhar uma solução projetual melhor. Isso tem custo de manutenção, tem custo de construção, e você precisa, enquanto profissional, pensar nisso daí, tá bom? Eu senti falta
de você trabalhar melhor a questão de acessibilidade, né? Por exemplo, lá na sua sala de imprensa, né? Como que isso vai acontecer? Como que a pessoa, ele tem que subir parece que é um tablado, né? Porque tá ruim para ver, mas como é que ele vai subir? É um degrau? Então, todos os ambientes, principalmente esses espaços que têm um atendimento externo, você precisa pensar na questão de acessibilidade, tá bom? Eu não achei um DML, um espaço adequado com um tanque. Eu não sei se talvez ficou ruim na hora de dar o zoom. Em algumas eu encontrei, em outras eu não encontrei. Casinha de gás, talvez seja porque a implantação não foi apresentada, mas a casa de gás, a casa de lixo, isso daí eu também não consegui identificar aonde você colocou na proposta, tá? Senti falta de fazer a complementação com os cortes, com as elevações, os cortes que você trouxe, né? São de quais blocos, né? Quais dos blocos? Aí a gente tinha que ficar procurando na planta, dar o zoom, tentar identificar um ambiente para poder achar qual que é o corte que você apresentou. E isso não ficou, né, legal. A mesma coisa com os alojamentos, planta de cobertura. Então tem algumas plantas que você coloca, né, e que você nem explica, e que tem a necessidade, né, de você explicar, identificar, tem informações mínimas que você precisa colocar. E aí isso eu senti falta, me dificultou um pouco, né, a questão da análise do seu projeto. Eu acho que na apresentação você conseguiu trazer maiores informações para tentar, né, defender aquilo que você não nos apresentou no caderno, e acabou ajudando um pouco mais, mas mesmo assim, na sua apresentação, eu senti falta de você destrinchar, né, um pouco mais e explicar essas relações do seu trabalho e a importância dele, né, para essa proposta sua, tá joia? É isso. Obrigada, Paula, pelas considerações. Antônia, você quer fazer mais algum apontamento, alguma coisa que você queira falar? Sim, primeiramente eu quero agradecer cada pontuação apresentada, vai ser analisada criteriosamente, né? Não adianta eu apontar dificuldades, falhas encontradas, porque isso eu tenho que altamente me corrigir para propor e apresentar para vocês uma proposta muito mais qualificada, com que eu possa conseguir a aprovação. Então, agora é corrigir, correr atrás. Se eu tiver tempo hábil, é claro. Se eu não tiver, eu vou ter que fazer por onde, com que eu possa corrigir todos esses apontamentos de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Antônia. Então, para finalizar a sua banca, tá? Eu vou pedir para você se retirar da sala, e aí nós três, eu e as professoras, vamos decidir aí a questão da sua banca, tá bom? Ok, obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau.